eu acho que o pilar principal é a educação. Assim, de fato, a gente tem executivos hoje que não sabem exatamente a situação, por exemplo, de Brasil, de mundo, ou pelo menos só sabe do Brasil, mas não pensa do mundo. Assim, a gente ainda não está todo mundo na mesma prateleira. O Zero, ele começou como um evento, mas ele se tornou um movimento. Então, durante o ano, ele é um elemento vivo. A sustentabilidade vai ocorrer, tem que ocorrer a partir da tecnologia. Olá, nós estamos de volta com mais um episódio do Mundo Regenerativo. O nosso podcast hoje recebe Mário Terra Neto, que é CEO do Zero Summit. Obrigada, Mário, por aceitar o nosso convite. Aqui do meu lado, Adriano Doc, que agora também é Head de ESG e Segurança Operacional na BAG. Cheio de novidades também para compartilhar com a gente. Cheio de novidades, Marcelo. E agradecer ao Mário. Mário, obrigado por ter vindo, viu? A gente já tem combinado há muito tempo. Né? Pois é. Você sabe da admiração que eu tenho pelo Zero, que a Marcela tem pelo Zero, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que essa conversa vai ser uma conversa boa para a gente entender o que é o Zero Summit. Sim, exato. Acho que a gente começa por aí, né? Vamos entender o que é o Zero Summit. Mas fala um pouquinho de você primeiro, Mário, porque assim, eu te conheço, eu sei que teu pai é médico, cara. Pois teu é, pai a história é boa, né? Então. Teu pai é médico clássico, assim, né? Da USP. Cara, como é que você foi parar na sustentabilidade? Conta pra gente. A trajetória doida. Primeiro, agradecer de novo o convite. Pô, é muito bacana sempre poder trazer o Zero para esse tipo de projeto. Então, parabéns também pelo projeto. Sempre interessante participar. A minha trajetória é um pouco diferente, assim. Todo mundo imagina que eu já tenha trabalhado com sustentabilidade antes, algum tipo de formação anterior, mas basicamente a minha formação é em comunicação. Então, eu me formei em rádio e televisão. Aí, Marcelo, rádio e televisão. Vendo? Colega, Vendo? E assim, a minha conexão até é engraçada, porque casou e culminou de trabalhar dentro do Zero, que é um projeto que envolve sustentabilidade, tecnologia e inovação. Mas lá na minha época, meu projeto de formação, de conclusão de curso, foi um game show de sustentabilidade entre duas famílias que quem compensava mais, diminuía a pegada de carbono. Ou seja, quando é que foi isso? Foi 2009. Olha aí. Então a gente até conseguiu negociar até com uma emissora grande aí do Brasil, virou um quadro, enfim, foi super proveitoso, vamos dizer assim. E essa minha conexão já com esse espírito de deixar legado positivo, né? De criar fomento nas pessoas ou de levar a informação correta. Então veio desde essa época. Mas assim, comentando também um pouco com meu pai é médico, Mário Terra Filho, pneumologista da USP, assim, acabei não seguindo a área médica e todos os meus tios ali do lado da família do meu pai, todo mundo da USP, então um é filósofo, outro é biólogo, enfim, todo mundo foi para uma área, eu e meu irmão, que é meu sócio nas outras empresas que a gente tem, a gente acabou indo para a rádio e televisão. Então, assim, super curioso os caminhos que me traçaram e, vamos dizer, para chegar e reduzir a história para como eu cheguei no Zero, foi trabalhando com um dos sócios, mas nesse lado mais de rádio e TV, na parte de divulgação, redes sociais e tudo mais. Então, a gente criava alguns produtos em vídeo para postagens para ele, que é o Lucas de Graça. E aí depois eu posso até entrar um pouco mais no detalhe de toda essa criação do Zero, do projeto. Muito bem. Bela trajetória, né? Bonita. O Mundo Regenerativo é um podcast que tem por objetivo a gente olhar para essa questão de transformar a crise, reconstruir caminho. Esse é o nosso slogan, né? Transformar crises, reconstruir caminho. E eu conheço um pouco do Zero, eu sei que o Zero está envolvido com isso. Sim. Com essa questão de transformar crises, né? Quer dizer, tudo isso que a gente está vendo, das mudanças climáticas, esse movimento é um movimento importante para o Brasil, né? Uhum. E a questão de reconstruir caminho. Né? Como é que o Zero tem feito isso, Mário? Tá. Quais são os movimentos? Né? Explica para a gente o que efetivamente o Zero tem trazido. Qual é o engajamento? Essa é a pergunta do Zero para isso. Legal. O Zero ele surgiu, vamos dizer, de uma necessidade que três dos fundadores, então até contando um pouco da história, que eu acho que é interessante também deixar claro que são três executivos que se juntaram em Harvard, que, enfim, tiveram uma brilhante ideia de, como não tem ninguém no Brasil fazendo um summit que discuta a sustentabilidade de forma mais objetiva. E a gente está falando disso do ano de 2019 para 2020, ou seja, no momento pré-pandêmico. Então, assim, teve um universo de boom de interesse, talvez de marcas ou até de divulgação sobre sustentabilidade de forma geral durante a pandemia, que a gente viu e vivenciou, né, os céus limpos, sem poluição. A gente começou realmente a ser impactado visualmente por isso. Mas antes disso, a gente teve essa ideia e esse convite também de eu participar, junto com o Lucas de Graça, que é um piloto de Fórmula E. Enfim, ele tem
uma longa trajetória com sustentabilidade, embaixador da ONU para ar limpo, enfim, ele sempre trouxe essa causa de eletrificação, de parte de mobilidade, ele sempre esteve muito próximo. O Rodrigo Pedroso, que é do setor de energia fotovoltaica, e o Carlos Pellicer, que é do setor do agronegócio, mas sempre focado em tecnologia ou desenvolvimento de tecnologias para impactar menos aí o meio ambiente. Ou seja, eles estavam no curso, obviamente, se conheceram por lá e criaram o projeto do Zero. Porém, veio a pandemia. Então, todo um modelo de negócio, aquele mais tradicional pré-pandêmico de um fórum, de evento, muita gente. O nosso pré-lançamento tinha 600 pessoas, assim, uma sala grande. Então, a gente fechou algumas parcerias com algumas instituições grandes. Acabou que a gente... veio a pandemia e veio aquela crise e falou, o setor de eventos foi o mais afetado. Não podia fazer nada. Então, como que a gente consegue, de forma criativa, achar uma forma? E aí, falando um pouco de engajamento, a gente falou assim, cara, a gente precisa levar essa mensagem e precisamos desenvolver isso da melhor forma. Achamos um jeito. O primeiro ano a gente fez um furgão na frente do Parque Ibirapuera. Então, assim, a gente conseguiu levar, por mais dentro de todas as regras de máscaras, álcool gel, enfim, tudo que regia durante o período, a gente conseguiu tirar e a gente conseguiu trazer marcas. Então, as marcas começaram a entender um pouco do projeto do Zero, que basicamente é a reunião de lideranças para discutir o futuro zero carbono. Ou seja do setor público, seja do setor privado, seja até um indivíduo interessado também, então que queira participar. A gente sempre tenta deixar dentro do Zero um legado de informação, ou seja, levar a informação correta. Então, está dentro da nossa missão sempre trabalhar com isso e a gente se junta com empresas que culminam e tenham esse norte também, assim como nós. Mas, de forma geral, o Zero acabou enfrentando uns desafios grandes durante esse período e posso até dividir um pouco, mas assim, de engajamento mesmo, a gente teve sempre o fomento de trazer mais informação, mais educação para as pessoas. Começou no universo para o público em geral e a gente acabou migrando para um universo mais B2B, que também, enfim, acabou chegando num modelo de negócio onde a gente viu muito potencial de como que a gente pode falar com as empresas que no fim do dia... São as interessadas em fazer com que... Elas têm interesse e elas também conseguem, vamos dizer, catapultar, um pouco da discussão. Ou seja, se a gente pega um setor de mobilidade, então a inserção, por exemplo, do universo do carro elétrico foi gigantesca. Por quê? Porque as marcas começaram a ver valor nisso e até o público em geral, até hoje, tem um pouco de dúvida, receio. Sim, então, assim, se não viesse pelo incentivo financeiro ou pela demanda, vamos dizer, que veio do setor privado, talvez seria mais difícil, ou talvez tivesse demorado um pouco mais. E isso aplicado para todos os setores. Ou seja, o Brasil tem uma matriz energética super limpa, o Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo, mas se posiciona muito mal globalmente. Então o Zero também veio com essa ambição de tem eventos internacionais. Eventos internacionais, de se tornar quase um World Economic Forum aí de sustentabilidade. Ou seja, ser o meeting point desses grandes executivos e, obviamente, difundir essa informação para o público em geral. Então, cada vez mais a gente tem criado produtos e aí eu acho que a gente pode também conversar sobre isso. Começou como um fórum, discussão de painéis, uma ativação que geralmente a gente faz no local do evento, então sempre para envolver os executivos ali presentes, e também uma premiação, que aí acho que esse daí é um dos golaços que a gente fez, que a gente sempre acreditou em investir no capital intelectual nacional, latino-americano, e como que a gente podia criar uma catapulta ali de interesse para projetos ainda, às vezes, num formato inicial, não tão concluído ainda, de uma forma geral. E a gente conseguiu uma parceria muito boa, que é como você perguntou das parcerias um pouquinho, a gente tem uma parceria com o The Earthshot Prize, que é um prêmio liderado pela coroa britânica, que premia aí todo ano 5 milhões de libras para alguns vencedores. Então tem umas categorias, a gente pode entrar nessas premissas, mas enfim, o Zero Summit é o único nominator, ou seja, você não se cadastra nesse projeto. Você não pode colocar seu projeto, você tem que ser indicado. Então o Zero foi um dos únicos, é o único summit da América Latina a indicar projetos para esse Earthshot Prize, ou seja, a gente criou todo um ecossistema de possibilidade para esses projetos nacionais. E o Brasil é um mar de opções, de criatividade, enfim, o brasileiro por si só é muito criativo, né? Tem aquele meme, o meme da chama NASA, né? Porque o brasileiro, ele é assim. Então, assim, tudo que tange sustentabilidade, tecnologia rola dentro do evento. De forma geral, a gente traz essa discussão e sempre com nível muito diretor, muito C-levels para, de fato, a gente não só discutir, mas implementar dentro das empresas o que acontece. Já deu muito negócio lá dentro, então a gente fica muito feliz e o evento tem crescido muito nesses últimos 5 anos. Que bom, Mário. A gente, conversando, eu, Marcelo, os convidados, né? O primeiro episódio que nós gravamos foi com a Andrea, que é uma advogada especialista em Lei Rouanet. Naquela época, eu estava numa batalha para conseguir a captação do teatro, né?
Aí é bom falar, informar, é uma alegria, né? A gente captou todo o recurso do teatro infantil, Luzinha e estrelar o Legado Eterno para falar de doação de órgãos. E a gente pegou esse viés mesmo da Lei Rouanet como um meio de fazer com que a parte social pudesse ser incluída mesmo, de fato, né? E aí eu fiquei muito feliz quando você me falou que o Zero agora desenvolveu um projeto também robusto para isso, né? Exato. Conta um pouco para nós aqui. Lógico. Não, o Zero, assim, sempre teve esse apelo social, mas o foco acabou, querendo ou não, sendo direcionado para o setor privado. Porém, a gente sempre teve um engajamento, sempre teve um número grande de visualizações do que era discutido. Então, ou seja, desde 2020, falando, sei lá, sobre crédito de carbono, situação do carbono, a gente traz essa discussão. Mas deixava sempre gratuito, então uma transmissão gratuita 100% para o pessoal. Só que como que a gente pode ajudar mais? Então o Zero há 3 anos já assina a padrinha, vamos dizer assim, um dos dias da Semana de Sustentabilidade da cidade de São Paulo. Então, legal, na Semana de a padrinha um dos dias, junto com a Espetures, a Fórmula E, entre outros convidados. Então a gente sempre consegue levar para um público de entre 13 a 16 anos um pouco mais do que a gente apresenta dentro do evento, mas de uma forma mais educacional, mais compatível com o público que lá está, didático. Às vezes a gente encontra aí, cada ano que a gente foi passando, a gente foi encontrando cada vez mais o interesse, porém vendo as dificuldades, ou seja, infelizmente tem uma diferença em alguns céus, né, de aplicação, cada um tem uma forma de lidar, e a gente foi vendo a diferença entre cada um deles. Então, desde levarmos carros elétricos, a convidarmos parceiros como a Bloomberg, alguns patrocinadores para levar informação para esses jovens, a gente foi achando cada vez mais a necessidade de fazer isso cada vez maior. Então, encaixando com o projeto da Lei Rouanet, a gente também teve aprovado. Então, esse ano vai ser o primeiro Zero Social que a gente vai fazer. Agora, em junho desse ano, vai ser muito legal, vai ser um produto muito bom de levar a informação, mas de uma forma que envolvendo alguns artistas. Então, a gente já tem conversas já confirmadas com a Ana Judorigon, que está liderando isso e é uma grande parceira do evento e ajudando muito a gente para cada vez mais levar de forma mais desconstruída algo tão importante, que é o pilar principal que a gente quer trabalhar, que é a educação. A educação é primordial para a gente conseguir desenvolver em larga escala, escalar tudo que a gente traz dentro do evento. Ou seja, a gente conseguir equilibrar o que a gente traz dentro do evento em um dos dias para dentro de uma semana de sustentabilidade, ou quiçá esse evento que dura pelo menos 2 dias dentro dos céus, vai ser um golaço. Sempre acontecendo em parceria com a cidade de São Paulo, então assim, sempre agradecendo também os convites, que acho que é importante a gente dizer. Sim. E esse ano encaixando com a oportunidade de trazer mais marcas do setor privado via Lei Rouanet. Então a gente, foi o golaço que a gente precisava para catapultar um pouco mais esse projeto. Então, levando educação, posso dar um exemplo aqui. A gente pega dentro da grade que está sendo vigente dentro dos colégios, por exemplo, Machado de Assis. Então, como que a gente pode levar sustentabilidade ali? Então, pega dentro dos contos de Machado de Assis, acham pontos interessantes que remetam à sustentabilidade. Que coisa, né? Ou desde... Ideia bacana, quem imaginaria, né? Que coisa legal isso, né? Parabéns, mano. Vai ser muito legal, a gente está muito animado, está muito animado mesmo, muito feliz de ver mais um dos produtos, esses subprodutos, né, que a gente está falando. O Zero, acho que é legal dizer que o Zero, ele começou como um evento, mas ele se tornou um movimento. Então, durante o ano, ele é um elemento vivo. Isso então, a gente forma um dia específico para um fórum, porém, apesar dele ser o principal, mas a gente consegue desenvolver diversos outros subprodutos e cada vez mais a gente tem explorado isso. Então, tem sido um golaço que a gente tem cada vez ficado mais feliz. O bacana dessa questão é que fica perene, né? Porque os temas eles são cada vez mais latentes, né? A Marcela até estava contando aqui pra gente, aqui, fora do ar, aqui, que o filho dela, de 11 anos, cobra ela de carro sustentável. Um carro sustentável. Olha aí. Olha aí. Então, a garotada precisa mesmo adquirir consumir esse conteúdo, né? Exato. Exato, gerações e gerações, né? Assim, eu pelo menos, hoje eu tenho 39, assim, eu vim de uma geração que começou de forma até quase espontânea ter um interesse nisso, e hoje a informação é extremamente difundida e é cobrado, né? Então a gente, vamos dizer, filhos hoje em dia cobram os seus pais para terem isso mais no seu dia a dia, né? E são fatores de decisão de compra, né? Exato. Você acaba sendo influenciado por isso, né? E as marcas percebem. Né? E a gente precisa mesmo de um movimento que seja contínuo. Exato. Que faça o engajamento, que envolva as pessoas nos diversos temas. Porque o tema sustentabilidade e a própria ferramenta, né, que é o ESG, que é essa questão da gente mitigar risco, né?
E a gente corre muito risco com as mudanças climáticas, né? Quer dizer, você vê a falta de água, né? A limitação de energia, tudo isso vai prejudicar o negócio de alguém. Em algum momento vai prejudicar o negócio de alguém. Então, o movimento do Zero Summit é fundamental para isso, né? Para alertar as pessoas de que, olha, não tá bom do jeito que tá, mas se a gente não fizer nada também, nós vamos passar por dificuldades maiores. Acho que um dos grandes diferenciais nossos é que a gente não se posiciona de uma forma muito alarmista. A gente vai muito no caminho da onde pode ter investimento, da onde pode se desenvolver tecnologia. Vocês falam uma coisa que eu gosto muito, Mário. Diga. A sustentabilidade vai ocorrer, tem que ocorrer a partir da tecnologia. Sim, isso. Quase um dos pilares, assim, porque a gente acredita muito nisso. Porque, querendo ou não, sempre desenvolvimento, a gente consegue ali de forma correta trazer interesse de marcas. Então, assim, sempre movimentando capital, trazendo cada vez mais parceiros. Ou seja, a roda gira de uma maneira mais interessante em toda a cadeia. Ou seja, a gente consegue levar projetos como sociais, enfim, a gente consegue levar para todo mundo isso de uma forma mais simplificada. Você acha, Mário, assim, na tua opinião, assim, o problema é dinheiro? Eu acho que não. Não. Acho que tem dia. Eu acho que o pilar principal é a educação. Assim, de fato, a gente tem executivos hoje que não sabem exatamente a situação, por exemplo, de Brasil, de mundo, ou pelo menos só sabe do Brasil, mas não pensa do mundo. Assim, a gente ainda não está todo mundo na mesma prateleira. Entendi. E aí acho que aí a gente encontra as principais dificuldades. Um dos lemas é o que a gente faz hoje, só que com menos impacto. Só que para ter menos impacto, você precisa ter investimento em tecnologia. Então, assim, a roda gira assim, mas sem o alarde, tipo, o mundo está acabando, a gente sabe que está piorando. Então, olha aí. Tá vendo, né? É só abrir a janela. Então, tá assim, você não sabe mais quando é verão, quando é inverno. Então, assim, cada vez mais está complexo. Pois seu celular vai se apitar aí, já sabe. Exatamente. Agora, você acha que falta... Porque assim, a gente teve até um entrevistado aqui que dizia assim, só vai reverter o jogo quando todo mundo entender que é responsável pela pegada de carbono. Porque a gente tem uma ideia de assim, a grande empresa ela que polui. Eu não, né? O ar tá ligado o dia inteiro, eu não. Né? Então, assim, como é que vocês veem isso? Assim? É uma coisa que vai ter que massificar? Vai. Eu acho que é até interessante você tocar nisso, porque a gente teve uma conversa bem legal com o Ricardo Mussa, que então vigente lá da Raizen, e ele trouxe esse tema interessante. Ele falou assim, poxa, cara, é o primeiro problema global. Não adianta um país fazer uma parte e fazer... Não adianta. Ou todo mundo faz ou não faz. É uma pandemia climática. Pois é, climática. Você realmente... Se você não se juntar, não vai adiantar. Então, de fato, o evento em si acredita que se a gente cada vez mais conseguir, de forma... Aqui a gente está falando muito local, mas como o Doc já salientou, a gente tem já teve experiências internacionais, então em polos como Riad, enfim, na Arábia Saudita, em Londres a gente já fez alguns, sempre com grandes parceiros, e esse ano a gente também quer movimentar com alguns novos. Então, existe aí a possibilidade de a gente fazer algumas parcerias envolvendo o esporte, assim como a gente faz aqui no Brasil e no mundo com a Fórmula E, a gente levar para algumas outras categorias que envolvem barcos elétricos, enfim, a gente falar sobre microplástico, cada vez abordar mais temas, que é onde eu acho que tem aí, vamos dizer, um alcance mais global. Que acho que é isso que a pergunta diz, né? A gente conseguir trazer para todo mundo o problema e fazer todo mundo pensar na solução. Assim como acho que a pandemia é meio que esse paralelo, né? Que a gente tinha que todo mundo achar um jeito, mas ninguém sabia a solução. Então tinha erros, tem acertos que eu acho que, assim como num desenvolvimento de projeto, esses acontecem diversas vezes, né? Então é muito comum. Então a gente realmente acha que, enfim, se a gente puder seguir dessa forma mais criativa, mais educacional, é o caminho que a gente chegaria lá. Não sei se acontece com você, comigo às vezes acontece, né? Às vezes você está conversando com alguém que tem talvez uma posição mais ferrenha sobre essa questão do capitalismo, do modo que do PIB, da riqueza, mais ou menos do que está ocorrendo no mundo hoje nessas discussões, né? E aí o pessoal brinca comigo que o negócio você gosta de abraçar a árvore, mas abraçar a árvore tem custo.
Sim. Mas não abraçar a árvore também vai ter custo do mesmo jeito, né, Mário? Pois é, vai ter. É Não é? aquela coisa, a árvore de pé vale mais que deitada. Pois Tem é. que começar a implementar algumas coisas mais racionais, né, no dia a dia das pessoas. E aí, complementando, né, até as pessoas também têm o seu papel, né? Então, essa demonização das marcas, demonização de algum setor, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente falar mal, por exemplo, do agro. Sim, ou de alguma... mineração. Então, assim, todo o universo que joga, e aí literalmente o Brasil se vende muito mal, porque ele vende para o produto interno dele mesmo as dificuldades e não, ou com muita dificuldade explora todo o investimento e toda a criatividade do próprio brasileiro para achar soluções. E eu acredito que vocês tenham tido cases aqui interessantes de desenvolvimento de tecnologia. Isso daqui é um manancial de cases. Aí, ó, tá vendo? Garimpando, Mário. Garimpando. Conhecendo aí, a gente sabe um pouco. Criativo brasileiro. Pois é. Não, e tem solução, né, Mário? Porque a gente tem que pensar... outro dia eu estava conversando sobre a questão da evolução da lâmpada. Legal. Não, olha onde nós chegamos, né? Assim, a lâmpada hoje ela é um produto necessário, é verdade, mas com um consumo de energia muito menor, né? Sim, então você tem soluções para isso, né? Tem. Investimento, como ele acabou. Mas requer investimento, né? Vocês pretendem, eu sei, assim, você já participou de alguns eventos nossos lá da BAG, né? Da Labace, né? Esse ano vai ser convidado de novo. Opa, com por favor, certeza, obrigado. para a gente desenvolver cada vez mais essa parceria, né? Para ajudar as pessoas a enxergarem isso. O mercado de aviação, por exemplo, é um mercado que precisa começar a ver essas coisas de modo melhor. Porque todo mundo se concentra muito na questão do combustível. E é verdade, o combustível é a maior parte. Sim. Mas, por exemplo, a eletrificação, né, de alguns equipamentos. Como é que você enxerga isso? Essa questão da eletrificação de alguns equipamentos. Por exemplo, pushback, trator, ônibus. Como é que o Zero, você enxerga isso? A gente acha muito criativa a forma como a própria Labace tem abordado esses temas e a gente ficou feliz de ter participado já nos últimos anos de provocar setores entre setores, né? Então, ano passado a gente conseguiu levar o setor do agro para cutucar o setor da aviação. Então, assim, como é que a gente... um setor ajuda o outro mostrando os cases e as dificuldades que eles têm. Imagina, a gente levou cases ali da própria SLC, enfim, da marca que conseguia não desmatar os 30% que ela poderia, por lei. Então, o Código Florestal super rígido, ela poderia fazer isso e ela opta por não fazer e, pelo contrário, ela investe em case social. Então, você imagina a quantidade que eu imagino que na aviação a gente podia entrar mais no detalhe, mas poderia ser explorado de uma forma enorme. Mas, para responder a sua pergunta, a parte de eletrificação, assim, a gente sempre enxergou que nas cidades a curtas distâncias ou pessoas que rodam muito, isso faz muito sentido. Então, para ônibus de forma pública ou para algum motorista de aplicativo, faz muito sentido. Agora, por exemplo, a distâncias médias, talvez um híbrido funcione um pouco mais, porque por conta de rendimento, do próprio veículo, enfim. A eletrificação ela veio para não só ficar, mas eu acho que veio para mudar um pouco o raciocínio das pessoas. Elas conseguem, de fato, não só entender no bolso a economia. Então, acho que a gente só carece um pouco de estrutura. O Brasil é um país muito continental, então a gente fica muito preso às capitais, então as coisas funcionam nas capitais. Porém, se a gente estiver nas cidades, de forma espalhada no Brasil, algo que fosse para o setor público, ou seja, um investimento federal ou das próprias capitais em cima da eletrificação de uma frota, por exemplo, de ônibus, já ajudaria a um impacto gigantesco, enfim, é um dos principais fatores aí de poluição, pelo menos no Brasil. Então, de forma geral, assim, a eletrificação é uma das coisas, vamos dizer, inevitáveis, e a gente fica muito feliz de ter essa parceria. O Lucas, né, como o piloto da Fórmula E, né? levanta a bandeira. Pois é, ele levantou essa bandeira. É legal a Fórmula E, né, cara? Cara, é muito legal. É muito bacana aquela corrida, cara. Tem esse preconceito, né, do barulho, não sei o que, mas, cara, de novo, no fim do dia você chega com um produto que desenvolve tecnologia. A própria Fórmula 1 fez muito isso, né, para desenvolver os carros que a gente tem hoje. Toda a questão do cinto, freio, imagina, tem inúmeros cases. E o carro elétrico veio também para desenvolver a tecnologia do elétrico em si. Ou seja, antes das recargas rápidas que foram aplicadas esse ano, ou seja, para o primeiro pit stop. Então, como que a gente não explode uma bateria? Para onde vai? Aquelas perguntas de sempre, né? Para onde vai a destinação da bateria? A composição das baterias. Então, assim, tem um mar de coisas para acontecer que a gente explorou muito pouco. E aí, também citando alguns dos convidados que a gente também tem lá no podcast do Zero, o próprio professor Carlos Nobre também cita algumas
algumas facilidades que no Brasil já oferece por clima, que a gente poderia explorar de uma forma muito mais proativa e, enfim, a gente acaba tendo algumas travas, vamos dizer, sem um apoio, por exemplo, de um lado público, de um órgão que possa enxergar isso de uma melhor forma. A gente trazer o poluidor, trazer o legislador lado a lado na discussão e falar, putz, eu estou com esse problema, como é que a gente soluciona? Esse que é vamos dizer, um pouco da nossa função também, para a gente, né, cada vez mais esclarecer as dúvidas ou as oportunidades para todo mundo. Que tem a ver com essa educação, né? Exato. Não é educação só de criança, né? No fim, educação de exato. toda a sociedade. Né? Exato. 2 assuntos que não pode ficar sem a gente conversar, Mário. COP30. Exato. Que é a nossa bola da vez, acho que é isso que você fala, uma coisa que é verdade, a gente precisa saber vender melhor as nossas coisas boas, porque as coisas ruins a gente é bom de vender. Terrivelmente bom, né? Não é? A gente vende a violência, a gente vende todas essas coisas. Mas as coisas boas a gente não vende. Qual que é a tua expectativa para a COP30? É muito alta, apesar do Brasil enfrentar uma dificuldade grande, acho que de estrutura, que eu acho que é o principal gargalo que a gente tem hoje, mas para receber os grandes investidores, os investimentos, eu estou muito confiante. Eu acho que ela pode ser um grande ponto de transição, um marco temporal, vamos dizer, aí, de decisões importantes que a gente venha a discutir, comparado até com as próprias outras COPs que o Zero teve a oportunidade também de participar. Então, assim, foi sempre muito interessante, é uma grande troca de ideias, a gente consegue, de fato, desenvolver alguns produtos. Às vezes a gente acaba se decepcionando um pouco no final, né? Que quando vem os acordos, não sai ali o relatório que a gente imaginava. Aí a gente começa já super animado e aí no fim acaba não entregando a mesma expectativa que tinha lá no começo. Eu por ser brasileiro, já sou otimista, já nasci otimista, então eu ainda aqui jogando em casa, assim, é aquela expectativa que a Copa do Mundo o Brasil ia ganhar. Mas enfim, às vezes não dá certo, mas para a COP30 eu acho que eu tenho uma convicção bastante clara que como estrutura vai ter os seus desafios, mas como produto final envelopado vai ser muito bom. Eu li a carta que o ministro André Corrêa do Lago colocou, muito bem escrita, muito bem redigida, bem coerente, sóbria, né? Mostrando realmente as questões que estão envolvidas, a maneira como isso precisa ser tratado, né? Eu acredito muito que a gente fazendo um pouco da lição de casa, não é muito não, um pouco da lição de casa, né? A gente vai conseguir ser bem sucedido, né? Porque eu tive um ano passado num evento no consulado da Suíça, né? E eles não falam de outra coisa que não seja sustentabilidade. Né? Não falam de outra coisa. Tá certo, vai comparar o Brasil com a Suíça. Não é isso que eu estou falando, não. Tô comparando, não dá para comparar ninguém com ninguém. Eu estou falando da questão de mentalidade. Se a gente começar a conversar disso... Preocupação, né? Imagina as pessoas no boteco falando de futebol, mas também falando de sustentabilidade, também falando de um movimento. Eu acho que isso tem muito poder, Mário. E o Zero Summit é o movimento para a gente adotar e levar essa discussão. O outro assunto que eu queria que você se posicionasse, né? Legal. Essa é a vida da gente se posicionar sobre as coisas. Justo, vamos lá. Mercado de carbono, que é uma coisa que você já acompanha, eu sei que você acompanha de tempos. A gente sabe exatamente em que pé foi aprovado a lei agora. Exato. Do carbono no mês de dezembro. Qual a tua expectativa? Como é que você enxerga isso para frente? Eu acho que agora a gente começou a sair do engatinhar e começou a engatilhar, vamos dizer, mais soluções mais palpáveis e reais. Ou seja, nunca teve esse grande standard ou grande universo que o mundo inteiro seguisse. Então cada um seguia, né? Era de um jeito, enfim. Eu estou positivo. Assim, eu acho que foi uma boa, já foi um primeiro passo. A gente até fez um Zero Summit agora em dezembro, onde a gente pôde discutir um pouco isso com alguns parceiros, foi muito legal, já dentro do universo da Fórmula E mesmo. A gente acredita muito na questão do carbono como um dos produtos mais importantes que a gente tem em abundância, principalmente no Brasil. Sim. Então a gente tem um mar a ser explorado, os próximos trilhões aqui. Então, assim, se eu não acreditar como otimista que sou, eu estaria sendo muito liviano. Você mesmo, né? Pois Diária, né? Pois é. Não, sim, mas de fato, depois da aprovação, a gente conseguiu acreditar mais. Antes, tinha os seus desafios. De novo, também o brasileiro é criativo tanto para o bem quanto para o mal. Então também a gente tem... Também, né? O brasileiro faz escola em alguns momentos, então... Tem as gambiarras. Tem as gambiarras. Nossa, cara. Mas assim, se for enxergar de uma forma, se for uma pergunta direta, eu vejo com bons olhos a estruturação está sendo bem feita, com pessoas sérias. Então,
tá engatilhado de uma forma muito positiva. Que conversa boa, né, Marcelo? Maravilhosa. Só que a gente tem que deixar ele falar do Zero Summit desse ano, né? Pois é. Como é que vai ser esse ano, hein? Esse ano, pô, o Zero tem um calendário muito legal. O ano do Brasil no mundo, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer o primeiro também aqui em São Paulo, em junho. Então, ele só vai ficar dentro da primeira quinzena. A gente tem alguns detalhes ali para alinhar com alguns parceiros. De forma geral, a gente tem um universo tão grande de fóruns, de expectativas, de convidados, que quem quiser acompanhar também pode acompanhar a gente lá nas redes sociais do Zero Summit, que a gente coloca todas as informações. A minha cabeça explode, cara, com essas coisas. Eu quero acompanhar tudo, eu quero ver tudo. A gente tem tanta coisa, desde esses produtos como podcast, enfim, a gente tem postado bastante. E aí, esse ano, a gente também está fazendo uma força-tarefa maior para cada vez mais colocar essas informações. Então, o calendário, na primeira quinzena, o Zero Summit em si, já contando com a ação social. Então, a gente tem os fóruns e a ação social acontecendo em junho. Em julho, esse braço internacional acontecendo também, como disse, provavelmente em Mônaco e em Londres. Então, a gente tem aí esses 2 eventos internacionais. A gente tem o segundo semestre muito aberto para a COP. A gente tem alguns detalhes ainda a acertar, mas com certeza a gente vai estar presente. O segundo semestre tem Labassi. Vai estar com a gente pois agora, então, peraí. Vamos, volta a fita. No teu calendário rewind aqui, vamos lá. Então, em agosto, Labassi presente ali para levar mais um ano aí de parceria. E em novembro, a gente estaria muito próximo da COP, então a gente pretende estar lá em Belém, mas também em algum outro lugar que tiver, a gente vai ter o prazer de participar. Além da Semana da Sustentabilidade, Fórmula E que vem, mas aí é contar com um calendário ainda que nem saiu. Então, a gente está preparado, a gente fecha esse plano anual, mas o que está acontecendo grande mesmo esse ano fica em junho, julho, agosto com a Labassi, e em novembro com a COP a gente vai ter um ano aí repleto de pelo menos aí 4, 5 eventos muito bons. Que bom. Cheia, né? Tá qualificado esse podcast. Olha só. Eu tô feliz com essa história aqui, tá bem qualificado. Boa. A gente tá com bastante informação boa, Mário. Bom, Mário, o slogan do nosso podcast, Mundo Regenerativo, é transformando crises, reconstruindo o caminho. Legal. Você já falou que você é um cara otimista. Sim. Transformando crise, rapidamente, o que você acha que dá para fazer? Aí, o Mário Terra. Tá, o Mário Terra. Olha, transformando crise, o principal ponto que eu acho que traz crise enfim, a gente acaba não conseguindo achar soluções, é o que eu acho que eu repeti bastante aqui, que é a parte da educação, que é onde eu, por exemplo, consegui resolver coisas dentro do universo pessoal e da minha formação, por exemplo, ter essa curiosidade foi através da própria educação. Ou seja, se a gente conseguir educar um pouco mais de gente, a gente consegue trazer um problema de uma forma mais macro. Então, essa grande foto, essa big picture que a gente tem dos problemas, a gente consegue trazer de uma forma mais generalizada, se eu posso assim colocar. E realmente, a educação transforma uma crise, né? Pois é. A educação transforma a crise. Muito bom, Mário. Obrigado por ter vindo, Pô. por ter aceito. Valeu muito a pena ter esperado você. Imagina, a tua agenda, eu agradeço a paciência, porque imagina. Ele vem. Bela participação, obrigado, Mário. Obrigado por ter vindo. A gente agradece muito a sua presença, o compartilhamento das suas expectativas, né? Legal. A gente quer muito participar dos movimentos do Zero Summit, né? A Marcela, a Egon, a empresa, a agência, né? Cobrir esses eventos, é uma coisa bacana da gente poder divulgar. Mário. Exato, o convite mais do que feito. Temos que divulgar isso tudo que vocês estão fazendo. E levar o seu otimismo, né? Porque a gente gosta de ver em tempos, né, de tanta cobertura de catástrofe, de tanta crise, né? A gente tão inserido aqui na imprensa, então quando a gente vê o otimismo, a gente fala, é assim que tem que ser, né? E Mário, agradeça lá o Lucas, agradeça o Rodrigo, agradeço o Carlos. Com certeza. Que são pessoas queridas que têm tirado do tempo, da energia, dos recursos financeiros para ajudar mesmo a transformar uma crise, a reconstruir caminho a partir da educação. Mande o nosso abraço para eles, com muito carinho, né? A gente quer muito mesmo que esse movimento só cresça. Poxa, a gente fica muito feliz, não só de participar, agradeço de novo o convite, enfim, desculpa aí um pouquinho do delay, mas, de novo, o nosso papel é cada vez mais participar e levar a voz do Zero de uma forma mais amplificada. Então, a gente conseguir trazer isso em vários momentos durante o ano, mas também participar de projetos como esse, enfim, também dou meus parabéns, enfim, está cada vez ficando maior. A gente, como cenário de Zero, agradece muito, pode deixar um abraço mais do que mandado, o pessoal adora, então
com certeza vou fazer isso com você. Obrigado. Marcelo, obrigado por mais um episódio. Estamos juntos juntos pelas próximas. Boa. O Júlio, agradecer o Júlio. Júlio, grande Júlio. Os Boa. nossos bastidores não aparecem, mas ele é fundamental. Boa. Obrigado. Mundo regenerativo, transformando crises, reconstruindo o caminho. É isso.